Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, neste segundo domingo da Quaresma, nós celebramos a memória de São Gregório Palamas, um santo já do século XIV, XV, portanto não é dos mais antigos, embora também não é dos mais recentes, um santo que pugnou pela defesa da doutrina das energias incriadas, que é uma doutrina que não é conhecida cá no Ocidente. Ela foi desenvolvida sobretudo nos meios monásticos, no meio onde os ascetas, aqueles que viviam completamente voltados para Deus, os santos monges, os eremitas, e eles desenvolveram essa doutrina, inspirados no Espírito Santo. Portanto, não foi nada inventado por eles, nem pelos santos padres que desenvolveram estas doutrinas. Portanto, eles apenas deram um corpo, deram uma forma credível de nós assimilarmos este ensinamento, que é sobretudo espiritual. E tem a ver precisamente, uma das formas práticas com que esta doutrina das energias incriadas se relaciona é precisamente com as próprias santas relíquias que nós veneramos hoje. No Evangelho de hoje, nós temos a cura de um paralítico. E não é uma cura simples. Nós temos um homem que é levado por quatro outros homens, um homem que era paralítico. Ele estava na sua enxerga, diríamos hoje uma maca, uma coisa parecida com uma maca, e foi levado para, na esperança e na certeza de que, se conseguissem chegar junto do Senhor, ele iria fazer a cura desse paralítico. Ora, acontece que o Senhor estava numa casa que estava com uma multidão de tal forma que era impossível passar. Ninguém conseguiria chegar junto da presença do Mestre. Então o que é que eles fizeram? Eles conseguiram descobrir o lugar onde estava o nosso Senhor Jesus Cristo, chegaram ao telhado, fizeram uma abertura, esses quatro homens, e através dessa abertura passaram o paralítico até ele descer junto do próprio Senhor Jesus Cristo. Ora, como diz o evangelista Marcos, diante da fé deles, e aqui nós vamos ver se a fé era somente dos homens que levavam esse paralítico, ou era também do próprio paralítico, diante da fé deles, o Senhor preparou-se para fazer essa mesma cura. Ora, vamos ver então quem é que teria fé? A fé deles, que diz o evangelista, necessariamente que aqueles homens, diante daquele obstáculo que havia de não poder chegar junto da presença de Cristo, pensar nessa possibilidade. Olha, como é que nós vamos chegar lá? Pensar na hipótese de irem através do telhado, fazerem descer o paralítico através do telhado, que não seria uma coisa fácil de fazer, e levá-lo até junto de Cristo. De certeza que estes quatro homens eram grandes amigos mesmo deste paralítico, e eles próprios dispuseram-se também a fazer esse transporte desse paralítico até junto de Cristo. E o próprio paralítico, será que ele também tinha fé? Nós deduzimos que sim, porque ele não se deixaria levar por esses quatro homens, mesmo sendo amigos dele, à força, se ele não tivesse fé e não quisesse também ser curado. Então, digamos que a fé, neste caso, aplica-se a todos os que participaram, os amigos e o próprio paralítico que estava necessitado de ser curado desse mesmo problema que o impedia de ter uma vida normal, de se poder mexer, digamos assim, poder andar. Ele não podia fazê-lo. Nós sabemos que há outros casos em que isso não acontece. Por exemplo, situações em que o próprio que está necessitado dessa cura, não é ele que pede, são os amigos que pedem. Nós podemos dar como exemplos pessoas que estão possessas, pessoas que estão sob o domínio do demónio
essas pessoas não podem, por iniciativa própria, ir chegar junto de Cristo e pedir-lhe a sua cura. Então tem que ser outras pessoas próximas deles que vão fazer esse pedido, e o Senhor, através delas, cura também as pessoas que necessitam dessas curas. Ou seja, não é necessário a fé, é necessário que haja fé, porque o Senhor não vai curar quem não pede, seja o próprio, sejam pessoas próximas dessa pessoa que necessita dessa cura. Não havendo fé, isso seria como que um ato da obrigação da parte de Deus, compulsivo, que iria quase obrigar a pessoa a ser curada. E Deus não faz isso. Portanto, é necessário sempre haver um pedido da nossa parte para sermos curados. Não que Deus não saiba, Deus claro que sabe tudo, Deus sabe o que é que nós necessitamos, mas nós é que necessitamos de pedir. Isso é uma forma também de nós demonstrarmos a nossa humildade diante de Deus e pedirmos, e que dessa forma, como o próprio Cristo diz, é necessário que batam à porta para que a porta se abra. Então é necessário nós pedirmos para que o milagre possa acontecer. Ora, acontece que o Senhor estava rodeado de vários os judeus, de várias categorias, digamos assim. Estavam alguns das autoridades judaicas, como os fariseus, etc., e estava o povo comum junto dele. E a primeira coisa que o Senhor diz depois, ao paralítico é: filho, os teus pecados estão perdoados. O Senhor começa a cura pela parte espiritual, começa por curar a alma, e depois é que vai curar o corpo. E essas autoridades que estão junto de Cristo começam a pensar por elas próprias. Pois é, como é que pode ser? O que é que este homem está aqui a dizer? Ele blasfema. Só existe um que pode tirar os pecados, que é o próprio Deus. Mas o Senhor conhecia os seus pensamentos. E há algo que nós sabemos também, e que estas autoridades também deviam conhecer muito bem, que é só Deus, de facto, é que conhece os pensamentos. Os demónios não conhecem os pensamentos das pessoas. Nem são capazes de fazer profecias. Ou seja, dizer daqui a X tempo vai acontecer isto, isto e aquilo. Só, de facto, as pessoas que estão inspiradas pelo Espírito Santo é que podem dizer e afirmar, e depois essas profecias realizarem-se. Como muitas foram anunciadas no Antigo Testamento e que depois se concretizaram com a vinda do Verbo de Deus e a forma como tudo isso aconteceu, como por exemplo, Cristo passou pela morte, a forma como, em pormenor, como tudo isso aconteceu, tinha sido já muitos séculos atrás pré-anunciado, profetizado por profetas que assim o disseram, e o próprio Cristo também disse: é necessário que todas estas coisas se cumpram. Ora, como dizia, o Senhor ouviu os pensamentos deles, conhecia os pensamentos deles, e disse: por que é que estáis a pensar nos vossos corações? Será mais fácil dizer a este homem: perdoados são os teus pecados, ou dizer-lhe: levanta-te e anda? Ou seja, nós temos aqui duas formas de cura: a cura da alma e a cura do corpo. É claro que as pessoas ainda hoje podem pensar dessa forma, que será mais fácil dizer: os teus pecados são perdoados, do que dizer: levanta-te e anda, a um paralítico. Porquê? Porque aquilo que é invisível não é fácil de mostrar. Pronto, está bem, é mais fácil dizer, porque isso é uma coisa que não é visível. Ninguém pode ver se os pecados são perdoados ou não. Mas, se aquele homem que está ali paralítico, se ele se levantar e andar, então sim, aí temos algo que todos podem constatar e verificar que, de facto, essa cura aconteceu. Ora, o Senhor, em primeiro lugar, voltando àquilo que estávamos a dizer atrás, o Senhor, ao dizer aquilo que estava nos corações deles, os pensamentos deles, demonstrou
já que Ele é Deus, porque só Deus, de facto, é que pode, como estávamos a dizer há pouco, conhecer os nossos corações. Ou alguém enviado da parte de Deus também pode, pontualmente, em determinadas situações, também pode conhecer o que é que se passa nos nossos corações. Então, esta era uma forma que eles tinham, essas autoridades judaicas tinham, de saber que não estavam ali diante de um homem comum. Cristo manifestou-se como homem, mas Ele é Deus também. E é o único ser que existe neste mundo que tem duas naturezas, natureza divina e natureza humana. Não existe nenhum ser que tenha duas naturezas. Por exemplo, as naturezas temos divina, angélica, humana, animal, vegetal, mineral, e não existe nenhum ser que tenha duas ao mesmo tempo, que seja ao mesmo tempo mineral e vegetal, ou que seja ao mesmo tempo animal e humano. Não existe. Deus e homem só existe nosso Senhor Jesus Cristo, que tem as duas naturezas, divina e humana, como estávamos a dizer. Então, nós temos aqui esta situação, como estava a dizer há pouco, que o Cristo diz o que é mais fácil, curar a alma ou curar o corpo? Dizer-lhe, os teus pecados são perdoados, ou dizer-te, levanta-te e anda. Então, vira-se para o paralítico e diz, para que saibais que o Filho do Homem tem poder no mundo para perdoar os pecados, disse ao paralítico, levanta-te, toma a tua enxerga e vai para a tua casa. E o homem levantou-se e foi e pôs-se em andamento e retirou-se. Então, nós temos aqui a prova como, de facto, através de uma cura física, Cristo pode também curar a alma, pode perdoar os pecados, e esta é, de facto, mais difícil, embora possa parecer-nos a nós, do ponto de vista humano, possa nos parecer, como não é visível, ela será mais fácil. Mas isso não acontece. Aliás, agora voltando à questão do perdão dos pecados, da cura da alma, esse poder existe neste mundo. Esse é um poder divino, é um poder que Deus tem, mas Deus facultou esse poder neste mundo. A quem? À sua Igreja. Àqueles que foram designados por Nosso Senhor Jesus Cristo para trazer a Igreja aos fiéis e os fiéis conduzi-los para Deus, que são os sacerdotes. Ou seja, começa pelos apóstolos, os apóstolos que impuseram as mãos sobre os bispos que abençoam também os padres nas suas paróquias para eles poderem também perdoar os pecados, e é precisamente através do sacramento da confissão dos pecados. No sacramento da confissão dos pecados temos duas possibilidades. Alguém que se aproxima com um determinado pecado ou pecados e que pede a absolvição dos seus pecados. E os pecados podem ser perdoados ou não. Ou seja, podem ser perdoados e a pessoa fica livre desses pecados, ou o sacerdote, o padre ou o bispo que está a confessar vê que não há condições para ser dada a absolvição desses pecados e não dá essa absolvição dos pecados. Isso é possível de acontecer. Então, e como o próprio Senhor Jesus Cristo diz, quando envia os apóstolos precisamente nessa missão, já depois para fundarem as igrejas e através disso haver a continuidade da igreja fundada e perpetuada por todo o mundo, diz aqueles a quem perdoarmos os pecados ser-lhes-ão perdoados, àqueles a quem os retiverdes ser-lhes-ão retidos. Ou seja, agora só fazendo aqui um pequeno parênteses para este sacramento da confissão dos pecados, importa que nós saibamos o que é que estamos a fazer. Em primeiro lugar, quando nos aproximamos para receber a absolvição dos pecados, é necessária uma condição essencial, que é a pessoa estar arrependida dos seus pecados. Reconhecer que é pecadora, reconhecer que foi pecando e por isso mesmo necessita dessa absolvição dos pecados para que Deus nos possa perdoar, e esse perdão vem através desse mesmo sacerdote que está ali
para fazer essa mesma absolvição. Ou então, se a pessoa não está preparada, aconteceu qualquer coisa e a pessoa está ali e não sabe muito bem o que é que está a fazer, ou não está verdadeiramente arrependida, ou, por exemplo, em determinados pecados muito graves, por exemplo, um padre não pode dar absolvição de pecados que tenham a ver com a Igreja. Por exemplo, uma pessoa que faz um sacrilégio, invade o espaço sagrado, faz uma profanação do espaço sagrado, isso é algo que atenta contra a própria Igreja. Aí só o primário da Igreja ou um bispo é que podem dar a absolvição dos pecados. Um padre já não pode dar. E outros pecados, fogo posto, um homicídio, coisas assim muito graves, só de facto um bispo ou primários da Igreja é que podem dar a absolvição dos pecados. Então, nesse caso, o padre dirá: olha, neste momento não posso dar a absolvição, é necessário fazer isto, isto e isto, e depois voltar para então poder receber a absolvição dos pecados. E é necessário haver, de facto, também aquilo que se chama intenção de emenda de vida, ou seja, a pessoa não vem porque tornar-se a confissão dos pecados assim um hábito. A pessoa vem, vai, confessa-se, depois vai comungar como se fosse fazer outra coisa qualquer. Isto é um ato sério que requer da nossa parte também autenticidade e compromisso diante de Deus. Eu não vou continuar sempre a fazer os mesmos pecados de uma forma negligente, de uma forma que não é cristã, mas pelo contrário, vou-me esforçar por cada vez mais deixar de fazer esses pecados, porque senão torna-se assim algo que não ajuda a pessoa, e ela pode estar a confessar-se de uma forma que depois não, em vez de estar a curar a sua alma, pode estar a fazer o contrário. Então é necessário haver este propósito de emenda de vida. Eu quero ser uma pessoa melhor enquanto cristã, quero estar com Deus mais comigo, quero estar mais junto do próximo, e com isso eu vou também passar a fazer aqueles atos que o Senhor nos convida a fazermos, os atos de misericórdia, estarmos presentes, estender a mão aos outros, ajudar com ajuda material quando é necessário, na medida que nós podemos. Às vezes não é necessário ajuda material, um abraço amigo, um ombro amigo, uma palavra dita naquele momento em que a pessoa está a precisar, que se está a sentir em baixo. Tudo isto são coisas necessárias para nós pormos em prática esse convite que Cristo nos faz, e de nós estarmos com os outros e, de facto, não só em palavras: eu amo muito o próximo. Está bem, o que é que fazes pelo próximo? O que é que fazes para ajudar aqueles que estão junto de ti, aqueles que se aproximam, que precisam de ajuda? O que é que fazes por eles? Então, isso é necessário nós fazermos isso no dia a dia. E temos muitas oportunidades em cada dia que passa para o fazermos. Quando perdemos uma oportunidade, é a ocasião de nós nos lembrarmos disso, e na primeira ocasião que temos junto dessa outra pessoa, dizer: olha, eu, infelizmente, naquele momento, ou não estava com atenção, ou estava com um problema, não estava nos meus melhores momentos, e não te dei a atenção que tu precisavas. Ou então disse alguma coisa, quando nós dizemos alguma coisa assim um bocado brusca, que a pessoa depois pode ficar ofendida. Mas, pronto, devemos depois aproximar-nos e reconciliar-nos, pedindo perdão, pedindo desculpa daquilo que fizemos, porque não estávamos bem por algum motivo, e de forma a reconciliarmos uns com os outros. Não permitirmos, como a própria Igreja ensina, deitarmos com o nosso coração mal contra o nosso próximo. De que isso não aconteça e que nos reconciliemos uns com os outros. Quando existem situações em que, por exemplo, do outro lado, não existe sequer abertura para diálogo connosco,
a pessoa não aceita nem sequer falar connosco, então há sempre remédio para isso. É muito simples, que é nós rezarmos a Deus, pedirmos a Deus que ajude essa pessoa. É tão simples como isto. Quando não é possível o diálogo, nós podemos sempre pedir a Deus por essa pessoa. E Deus vai ouvir a nossa oração também, porque através dele, quem sabe, no momento em que não esperamos, essa pessoa aparece e voltamos a restabelecer relações e as coisas podem voltar até melhor do que estavam antes. Então é isto que é necessário nós fazermos. Temos como outros aspectos a retirar deste episódio de hoje, que então foram retiradas as telhas da casa, as telhas que representam, telhas que são telhas de barro, como na Terra Santa, como aqui em Portugal e nos outros países, representam as nossas preocupações, as nossas solicitações mundanas, as coisas deste mundo. Então, é necessário, por vezes, nós retirarmos algumas dessas preocupações deste mundo, em que estamos, às vezes, a vida é de tal forma que nós estamos de tal maneira mergulhados nessas coisas, que depois não somos capazes de levantar os olhos, de levantar o coração para Deus. E às vezes andamos assim um bocado imersos, mergulhados nestas coisas do mundo. Então, o retirar essas telhas significa precisamente nós levantarmos um pouco a cabeça e estarmos também em contemplação para o próprio Deus. E isso ajuda-nos a nós quebrarmos esses vínculos às coisas deste mundo e permite-nos que nós possamos também sair desse ciclo e podermos também, através da oração, através da contemplação, como estava a dizer, da meditação, várias práticas e todas as obras de misericórdia que nós falámos, possamos também levantar os olhos, respirar fundo e estar mais na presença do próprio Deus. É necessário nós descermos, como o paralítico foi descido, ou seja, termos a humildade necessária para nós reconhecermos que essas coisas do mundo muitas vezes nos levam a afastarmos de Deus e a afastarmos do próximo, e dessa forma nós, através dessa humildade, nós vamos fazer então o processo contrário, que é precisamente o arrependimento e a confissão dos pecados, como falei há pouco. Então nós vemos como este Evangelho de hoje está, além de estar relacionado diretamente também com o culto que na Igreja Ortodoxa existe às relíquias, a veneração das relíquias. Não é um culto não é o mesmo culto que nós fazemos a Deus, como foi falado no domingo passado sobre os ícones, também dizemos o mesmo em relação às santas relíquias. O culto não é prestado ao objeto em si mesmo. O culto é feito a Deus através dos santos, por exemplo. Eu, neste caso, não tenho a certeza, eu penso que é a relíquia da Santa Cruz, que nós temos no mosteiro, e penso que é esta que está aqui. Então, é uma relíquia que está muito disseminada por todo o mundo. Foram tirados pedaços da Santa Cruz, onde o Senhor foi crucificado, e esses pedaços tornaram-se relíquias autênticas. Esta, por exemplo, nós temos no princípio da nossa Igreja a memória de ter, durante muito tempo, um óleo que ia jorrando e que era conservado num pequeno pires, num pequeno prato, e que esse óleo também tinha virtudes miraculosas, precisamente vindas do próprio Senhor Jesus Cristo, que foi pregado na cruz. Esta é uma outra forma de relíquia, como existem relíquias. Por exemplo, nós temos no mosteiro uma relíquia que também é muito rara, que é da pedra onde Jesus orou na agonia no Getsemane, portanto, no Monte das Oliveiras, quando o Senhor se preparava para a sua paixão e morte, orou sobre essa pedra. E temos um pedacinho dessa pedra também no mosteiro como relíquia. Existem outras, por exemplo,
dos espinhos, da coroa de espinhos que puseram na cabeça do Senhor. Portanto, estas são relíquias diferentes daquelas que nós falámos há pouco sobre os pedacinhos dos ossos dos santos, que são as mais comuns. Então, amados irmãos, façamos isto, nunca nos deixar absorver completamente pelas coisas deste mundo, porque estas coisas deste mundo existem e fazem parte da nossa vida, são coisas que nós, cada um tem a sua vida para levar, e necessariamente todos temos as nossas preocupações com estas coisas, mas elas não devem ser completamente redutoras de forma a esquecermos do resto. E há coisas mais importantes ainda, que têm a ver com a nossa própria salvação, ou seja, nós podermos um dia entrar no reino dos céus, porque estamos em comunhão com o nosso Deus. E para isso acontecer, nós necessitamos de vez em quando, como por exemplo alguém que está dentro d'água, para se pôr a cabeça fora d'água, para respirar, para receber aquele fogo, aquele alento que ela necessita, para poder depois enfrentar, continuar a lutar contra as correntes, as marés deste mundo, que muitas vezes nos conduzem, as correntes, infelizmente, para onde nós não queremos e que não é o caminho da salvação. Então, com a ajuda de Deus, possamos nós fazer desta forma, reconhecermos os nossos pecados e, através desse reconhecimento, arrependermos deles, para depois nos confessarmos e depois sermos restabelecidos, como no dia do batismo, em que estávamos com toda a pureza, com que fomos recebidos pela água desse mesmo batismo. E assim, se assim fizermos, estaremos um dia no reino dos céus, com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, pelos séculos dos séculos. Amém.